podcast Nova Terceiro Setor. Eu sou Raiane França, atriz e comunicadora. E olha só o tema de hoje: exemplos inspiradores, projetos de inclusão digital no DF. Então seja muito bem-vindo. Estamos aqui com os nossos especialistas, Hélio Rosa e Alessandra, e o nosso convidado. E agora eu passo a palavra para os nossos convidados, para vocês fazerem brevemente um... Não, aqui hoje é só falar, né? Jornalista Hélio Rosa, especialista em administração pública e gerência de cidades. Fizemos ciências naturais, gestão pública e pós-graduação nessa área de administração pública. E como somos jornalistas de muitas décadas, né? A gente está trabalhando a comunicação digital neste projeto do podcast Inova Terceiro Setor, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Agora acrescentou. Perfeito. Ale, agora com você. Se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Bittencourt Rocco. Eu sou professora, educadora, formada em letras, pedagoga. Sou especialista em coordenação escolar, administração escolar e inclusão e diversidade na organização para a sociedade. Estamos aqui para contribuir um pouquinho, sou palestrante, contadora de histórias e também atuo no Instituto Federal, terminando um contrato no Instituto Federal de Brasília, no campus Taguatinga, como professora de empreendedorismo, qualidade de vida no trabalho e da área pedagógica para os cursos de licenciatura. Perfeito. Na e agora chegou professora. Pois não é? Chegou a vez do nosso anfitrião, nosso convidado, John Heine. Gente, olha o projeto dele, Menos de Mim Encerrado Digital. Seja muito bem-vindo, já conta pra gente um pouquinho sobre você e já nós falaremos do seu projeto. Não, depois desse currículo de vocês, eu tenho até vergonha de começar a conversar aqui. Rapaz, o que é isso? Muito prazer, gente. É um prazer impalavrável estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. É muito importante ter esse tipo de espaço. Eu sou o John Heine. Sou inicialmente, né, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que eu sou pai, acima de tudo. Então, eu sou pai hoje da Sofia e do Léo, que já é um empreendimento. Sou empreendedor, então eu... Pois é, mano. Com certeza. Com certeza. E o investimento também, né? Porque hoje a gente está colhendo os Tomara que seja, né? Com certeza. Amém, oremos. Eu falo com meus filhos, vocês estão caros, vou ver se vocês me devolvem alguma coisa. Oremos, Um dia desse eu vi que é 1 milhão, não sei quantos milhões, né? Pra você ter uma criança até os 18. Eu tô anotando, eu quero tudo de volta depois. Quero isso aí. Empreendedor, tenho uma pequena agência de marketing, trabalho com serviços de tecnologia. Uma das coisas que eu falo que o empreendedor atual, ele é o novo proletariado. Então, às vezes a gente fala, o empreendedor é um cara rico. Mas não, é alguém que tem habilidades e ele vende essa habilidade de alguma forma, né? Empreendedor e correria. E correria envolve várias coisas, né? Inclusive fazer score dentro do terceiro setor, da outra camada. Tenho, desde sempre, estudante de filosofia, estudante de psicanálise, uma jornada aí que, de acordo com o podcast, a gente vai conversando e se atualizando. E eu já trouxe aqui também um presentinho para vocês. Nossa, olha! Dia da Mulher. Dia da A gente Mulher. está ganhando presente. Trouxe aqui para vocês uma camiseta do projeto que a gente está executando agora, lá no Arapuanga, em frente à administração de Planaltina. A gente já fez ela em frente ao Centrinho, que é o projeto Cerrado Digital, que é uma escola de tecnologia. Vou falar um pouquinho também dela aí para vocês. Então aqui um presentinho, Muito obrigada. nada. Olha que Mostra gracinha. aí o desenho. Olha aí, gente. Olha aí, ó. É, isso aí. Que legal. Maravilha. Falei, não, vou levar lá, né, pro pessoal, com Isso certeza. mesmo. Eu não sei, a minha é maior, né? G, eu trouxe tudo. Não, eu trouxe M ou eu trouxe tudo. G? G. Se for M, então É eu vou tudo passar G, pra... tudo G. É Não, G? essa é M, essa é M. Essa é M, essa aqui é pra Essa é M, então. Depois eu trago outra também. Essa aqui é M também? Hélio, se você quiser ficar com o baby look, tudo. gente, olha que Mas legal. é aí. Que legal, É. gente. Aqui você mostra a frente, eu mostro a parte de trás. Muito bem. Show de bola. Beleza, peraí. Ah, deixa eu ajeitar barrei aqui. nessa arte. Colou. Bem Olha lá, tecnológica. prender, evoluir. E a gente quis fazer uma coisa Nossa. bem diferente também, porque mudamos a cor um pouquinho, porque a gente sempre traz um pouquinho até para esse roxo, né? Eu falei, não, vamos trazer uma coisinha assim, de uma camiseta, que daí para poder, depois do projeto, a pessoa use para malhar, para correr, Sim, é igual a para nossa casa, também. para pois é, que seja útil no dia a dia, né? Porque se for Eu bonito, a mandei galera fazer usa. essa aqui de... Todo mundo tem, viu? Só eu usei hoje, não sei porquê. Acho que o povo gosta mais dessa daí. Eu mandei fazer sublimação total, né? Pra Não, poder a minha eu tô divulgar guardando aqui pro no encerramento. podcast. A minha eu não Opa, sei, já a minha eu vi. não sei onde está. Não, Mas- isso aí tá lá no estúdio. Eu até já vi. No seu Depois está nós vamos foi falar ótimo, com o super pessoal sincero. do estúdio para poder dar essa camiseta de volta para você. É, porque aqui a gente fala a verdade. Mas já me conta, você deu a camiseta pra gente, muito obrigada. Como começou o Cerrado Digital? Cerrado Digital, vamos lá. Uma das coisas que eu sempre deixo claro, pessoal, é que eu não sou uma pessoa que nasceu dentro do Instituto do Terceiro Setor.
eu estar envolvido hoje dentro desses projetos faz muito mais parte de um processo revolucionário dentro da cidade do que o terceiro setor em si. Certo. Por exemplo, eu conheci o que era o terceiro setor tem poucos anos, tem uns 4 anos por aí. Por quê? Porque eu já tenho, desde pequeno, né, desde criança, vamos dizer assim, eu comecei a ler novo, né? Minha mãe me ensinou a ler com uma faca do lado e com um cinto. Então, a minha educação foi essa. Assim, na escola você não pegou palmatória, sua sorte foi essa. Tu pegou ainda? Mas ele tinha uma faca do lado e um cinto do outro. Até hoje eu não sei se ele ia usar mesmo, né? Mas por via das dúvidas eu aprendi, pra não ter erro, né? A parte pedagógica aí foi embora. E eu descobri nessa caminhada nova ainda, Sócrates, lendo Sócrates, né? Na Apologia de Sócrates. Fiquei assim, pequeno ainda, né? Criado dentro da igreja, muito dentro da Bíblia. Meu pai é pastor, então eu sempre tive essa visão cristã. E quando eu li Sócrates, ainda novo, devia ter uns 11, 12 anos, eu falei, caramba, mano, o cara morreu por causa de uma ideia. O cara apresentou muita coisa, o cara questionou, ele foi uma catástrofe, um Jesus da filosofia, né? Ele dividiu o que era filosofia antes para o que é filosofia agora. E eu achei muito legal, comecei a estudar muito ele. E a partir dele eu comecei a estudar vários outros, né? Uma das coisas que a filosofia traz é essa necessidade de você participar do movimento político. Hoje a gente tem uma política que a gente entende que política é deputado, muita gente entende, né? Alguns outros conseguem escapar disso. Mas é governo, é república, sendo que política é a nossa sociedade. Você vivendo aqui dentro de Planaltina, você está exercendo política. Até quando eu compro de alguém aqui dentro, eu estou fomentando a política, a economia interna. Quando eu participo de um evento, eu estou fomentando a economia criativa, comprando da feria. Então, tudo é uma política interna aqui. E a filosofia me ensinou muito sobre isso aí. Inclusive sobre o papel do cidadão dentro da comunidade. Então, uma coisa que eu repito, que eu passo para um pessoal, que às vezes eu dou uma mentoria sobre comunicação para uma galera. Eu falo, gente, nós temos várias camadas. E você tem que agir nessas camadas. Se eu tenho uma camada familiar aqui, eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha família, do meu bem-estar familiar. Se eu tenho uma camada aqui comercial, empresarial, eu tenho que cuidar dessa camada, porque eu participo dela e ela vai voltar para mim de alguma forma. E se eu tenho uma camada política, ou eu vou participar dela também, ou eu vou ser um funcionário, um levado pelo sistema. Então, minha jornada dentro da política começou na filosofia, pensando mesmo assim, falando, como é que eu posso fazer essa ação? Nossa, que interessante. Uma vez me perguntaram, assim, né? Uma pergunta que a galera faz muito pro pessoal. Se você voltasse no tempo, a habilidade que você tem hoje, você acha que você ia conseguir, 1.500 lá para trás? O que você conseguiria agregar há 2.000 anos atrás? Se você voltasse no tempo, o que você saberia, né? Porque tinha esse meme para dizer, nossa, eu vou voltar lá para a época das cavernas, mas eu não sei fazer eletricidade. Eu não sei fazer internet. Por que adianta eu voltar no tempo se eu não vou conseguir melhorar? Eu falei, mano, se você voltar no tempo, uma sugestão que eu dou é que você volte filósofo. Porque a filosofia foi a mãe de todo o princípio, né? O questionamento de tudo isso aí. O porquê que as coisas são o que são, que trouxeram a gente para esse momento que está aqui agora. E a política sempre esteve envolvido nisso, ainda mais quando você para ver dentro do berço da filosofia ali. O questionamento, o senso crítico era para poder tentar melhorar a vida do cidadão, melhorar a vida do outro, melhorar a vida da comunidade em geral. E a filosofia, ela ensina isso. Ela fala, mano, você faz parte da polis, da comunidade, você tem que ter ação dentro dela. Hoje, a nossa política ela é completamente diferente do que era 100 anos, 500, 200 anos. E eu tenho certeza que ano que vem, daqui 100, 200 anos, ela vai ser diferente também. Então, comecei a me envolver nisso. Só que aí a gente entra naquele processo, tipo, mano, beleza, como é que a gente vai fazer alguma coisa? Como é que a gente desenvolve alguma coisa nisso aí? E comecei a aprender, a mexer. Então, 10 anos para trás, eu decidi fazer esse movimento. De falar, velho, eu vou atuar, de fato, dentro da política, mas eu não quero atuar como político. Eu não quero atuar como alguém que... vota em mim para fazer. Do contrário, eu acho que o cidadão, ele sozinho, ele deve ter essa capacidade de movimentar a sua própria comunidade. Sim. Porque nós somos dotados de habilidades para isso. Às vezes o pessoal pode olhar para cá, para Planaltina ainda, né? Que eu achei uma expressão muito legal, que eu fui visitar alguns institutos, teve uma época que eu fiquei visitando institutos, conhecendo os projetos deles, e uma pessoa falou assim, John, a Planaltina hoje, ela é a mãe abandonada de Brasília. Então, a gente hoje é mãe, Planaltina é pedra fundamental, é a cidade-mãe da capital, só que é tratada com... ali, ó. Mano, uma cidade do interior. Cidade do interior. Porque é longe, porque é difícil acesso, porque é uma cidade mais cultural, porque é uma cidade mais tradicional. Então, a gente acha que a gente não precisa de muita coisa. Quando, do contrário, tem muita gente boa daqui que está produzindo para fora. Que justamente. Tá na parte esse ano eu falei que eu ia pegar a maioria dos projetos e trazer para Planaltina. Porque os projetos que eu estava desenvolvendo eram em todas as outras cidades. E aí o podcast Terceiro Setor é um deles, aí tem outros, tem o Transferência, tem o Costurando Caminhos, tem o Costura Pé, tem um monte que vai ser tudo esse ano.
para Planaltina. Por quê? Porque eu quero ficar mais perto da minha cidade. Porque às vezes a gente fica longe, a gente quer trabalhar nas outras cidades, fica longe de todo mundo. Às vezes eu me encontro com o pessoal no supermercado, na padaria. Cadê você? Só vejo você na internet. E dá essa saudade, né? Às vezes tem uma inauguração, esses dias, eu acho que foi ontem, teve a entrega de escrituras no Arapuanga. Eu não fui, porque a gente fica com a agenda cheia externamente, e aí não dá tempo de você acompanhar o desenvolvimento da cidade. Planaltina é uma cidade de muitos talentos. Aqui mesmo a gente tem pessoas que são internacionais. A Rayane mesmo é internacional. Falei para ela, eu já conhecia sem conhecer. Duas vezes, umas vezes numa reunião assim, eu falei, não, preciso de alguém que fale bem, que comunique, bonito, apresentar. Eu falei, aqui, ó, essa menina aqui. Eu falei, quem é ela? Rayane, todo mundo conhece ela aqui. Aí hoje eu tô vindo aqui participar. E a pérola de Planaltina, né? Aí tem a professora Alessandra no IFB, que todos os alunos amam a Alessandra, ela está aqui. Já recebeu mensagenzinha hoje. Né? Já tem eu, filhotinho na cidade, nascido e criado, 54 anos de Planaltina. Eu acho que já fiz tanto projeto aqui na cidade que eu perdi as contas. Eu não consigo lembrar de quantos projetos eu já fiz em Planaltina. Projetos sociais, projetos culturais, projetos ambientais, projetos políticos, projetos agora nosso de comunicação digital. E o terceiro setor, ele vem para não só profissionalizar, mas para manter. Ele é um novo mercado, ele participa hoje de 5% do PIB do país. Então, quantos milhões são movimentados, né, dentro do terceiro setor? E eu me mantenho, eu estava até falando com o pessoal na entrevista anterior, eu me mantenho com o terceiro setor. Eu sou jornalista, né, tenho meu trabalho de comunicação, dou assessoria, né, sou jornalista político para vários políticos de Brasília, e hoje virou bico a minha comunicação. Hoje não, né, já faz muito tempo. Eu tenho um grupo de terceiro setor, a gente trabalha fazendo capacitação, alguns deles presenciais, outros online. Aqui a gente tentou tornar um pouco híbrido com a relação pessoal com o podcast, né, porque a gente quer amadurecer o relacionamento e a confiança desse network. É isso que a gente quer apresentar. E você que está entrando em 4 anos no terceiro setor, com certeza eu posso te dar a dica. É daqui que você vai ter muito mais rendimento, se quiser, é claro, do que em outras profissões. E eu estou conseguindo internalizar isso no coração de muita gente. Eu já fiz aqui em Brasília, eu não sou milionário no terceiro setor, mas eu já fiz milionário no terceiro setor, até porque eu não tenho interesse. Por quê? Porque eu tenho. Rede, se você não quiser, né, pode passar para mim. Porque a rede aumenta muito. Não, é porque a rede aumenta muito. A gente é limitado nessa questão. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões movimentados no ano, isso aí é o mínimo que a gente faz dentro do terceiro setor. Só que eu não ganho 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Porque você tem que executar, mas no mínimo 10% dá para você ganhar daquilo que você movimenta no terceiro setor como um profissional do terceiro setor, né? Agora, é possível você ficar milionário? Com certeza. Você imagine quantas consultorias você pode fazer. Imagine quantos projetos do terceiro setor você pode fazer. Aqui hoje um tema nosso de projetos que são... Desculpa só um pouquinho aqui, ó. O ar-condicionado às vezes me... exemplos inspiradores, projetos de inclusão digital, projeto de inclusão digital no Distrito Federal. Então, eu vi uma lista delas na Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Inclusive o de vocês, o Cerrado Digital, né? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É exclusivamente em Planaltina ou inclui Araponga também? Araponga, nossa segunda etapa está sendo lá no Araponga agora. Porque o Araponga agora que está se tornando um pouco... mais movimentado, né? Exato, mais independente, né? E aí eu estou procurando aqui no meu celular, eu estive fazendo uma pesquisa, e aí, agora vamos achar. Economia circular, logística reversa, projeto de inclusão. Aqui a gente tem a Byte Zone, que aconteceu lá, né, no Arapuanga, não é isso? Sim. Aí vem Brasil IA, Navegando Seguro, projeto IA nas escolas. A CETIC, ela entrou para desenvolver esse trabalho de tecnologia e inovação.
E o nosso caso aqui, a gente, além de tecnologia e inovação, nós estamos trazendo foco com a economia circular. Eu não sei muito o que vocês fazem para a economia circular, mas tudo aquilo que a gente reduz resíduo para a natureza, a gente está fazendo. Até mesmo a reciclagem humana, né? O carbono é uma forma de se fazer, porque o ser humano faz parte da natureza. Então, quando você traz aqui, o projeto de vocês é até quantos anos? É até... Sim, não tem limite de idade, né? Limite. A partir de 12. Então, vocês já estão fazendo um trabalho, né? De tecnologia social. A gente fez na outra etapa, nessa etapa agora não tanto, mas na outra etapa, no outro projeto, porque esse já está sendo, acho que o quarto é o terceiro. A gente teve o primeiro que eu fiz esse movimento todo, porque, igual eu te falei, eu estava fazendo isso tudo para poder procurar uma ferramenta. Acabei nesse movimento conhecendo pessoas, e uma coisa importantíssima, inclusive até para o pessoal de instituto, é esse capital humano, é fundamental para você conseguir avançar. Você tem que ter relacionamento, você tem que conhecer o macete, você tem que conhecer alguém que faz isso. O famoso network. Justamente, network. Que hoje a nomenclatura até deixa feio, né? Negócio de network. A nomenclatura, hoje a galera desvalorizou um fator importantíssimo. Justamente. Que é o relacionamento. Não tem como. Exatamente. Aí nesse movimento eu cheguei para um brother meu que já era do terceiro setor, eu nem sabia que o nome era esse. Eu falei, ô fulano, eu não tô aguentando, mano. A cidade aqui, as coisas não chegam, a gente não consegue, eu não tô afim de seguir o caminho de ficar puxando o saco de deputado. Eu não quero ficar me amarrando com ninguém. O que eu consigo fazer para poder a gente trazer resultado, ser um cidadão da polis atual e não perder tempo com o mesmo tabuleiro que é o comum? Sim. Porque todo mundo que me falou era esse caminho. Não, mano, você tem que se aproximar de um, tem que ser brother de outro, depois você faz isso ali, faz ali, que lá na frente você consegue. Eu falei, não quero, não tô afim disso. Como eu sempre vim da iniciativa privada, eu fui muito tempo gerente de seguradora. Então eu trabalhei muito, não vou falar o nome da empresa, né? Mas empresas grandes. E dentro dessas empresas grandes, eu sempre trabalhei na parte comercial. Na parte de venda, na parte de comunicação, na parte de troca de ideia. Porque uma coisa que as pessoas não fazem mais, que são testes vocacionais. Quando eu era moleque, adolescente, eu fiz um... Verdade, Nossa, velho. Verdade. Aí quando eu fiz lá, era quais são suas vocações? Político, poeta, empresário, comunicador, jornalista, não sei o que, tudo que era pra falar, né? Falei, moço, nasci pra falar. Comunicação. Falando, né? Vou ficar comunicando, vou fazendo essa troca de ideia. E esse cara me falou, John, o único jeito de você seguir esse caminho é você ir lá, bater na porta, tentar falar com a pessoa mesmo que vai liberar esse dinheiro pra você. E assim eu fiz. Comecei lá na CLDF, batendo todas as portas de todos os deputados. Desses 4 anos eu consegui movimentar mais de 3 milhões dentro desses movimentos, com deputado de direita, com deputado de esquerda, com projeto de tecnologia, com emenda indo para a escola, para postinho de saúde dentro de Planaltina, só para ver como funcionava. Só para ver, mano, por que as coisas não andam? E eu fui percebendo isso aí. Tive a oportunidade de dar um treinamento para alguns institutos e dar algumas palestras para ele, visitar alguns. E fui entendendo também que o problema hoje do terceiro setor é que eles não se visualizam. Hoje eu visualizo que o terceiro setor é uma ferramenta revolucionária gigantesca. A iniciativa privada, o segundo setor não vai fazer. O primeiro setor, muito menos. Política, governo, eles não estão nem aí. Então, o papel de transformação é do terceiro setor. Conheci gente que está há 10 anos com o instituto, sem grana, sem verba, fazendo acontecer, sustentando uma comunidade. Gente que dá cursinho, dá aula, dá treinamento, dá artesanato, seja ajuda de distribuição de material. E que quando você chega para poder falar, não, mano, por que você não corre atrás de dinheiro? Ai, não tô afim de correr atrás. Aí você vai percebendo que a visão da galera é muito limitada. Bíblico, né? A gente perece por falta de informação. Justamente. Falta de conhecimento. Então, hoje, quando eu entrei dentro desse processo, que eu comecei a bater nas portas, o primeiro projeto que a gente executou foi um projeto de subvenção econômica. Então, lá em uns 3 anos atrás, a gente fez um projeto inicial, que era, fui correndo atrás primeiro para poder fazer um evento de tecnologia, ali no Complexo Cultural de Planaltina. Só que as coisas foram andando, desenrolando, e uma coisa que a gente aprende dentro da área comercial é que, mano, você tem que seguir no fluxo. Não se prenda ao negócio, não. Se a porta abriu aqui, mano, sustenta, mas vai andando e vai desenvolvendo. E aquilo que era para ser uma feira de tecnologia acabou virando um projeto de subvenção econômica. O que é um projeto de subvenção econômica? É você dar dinheiro para o empreendedor. Peguei o dinheiro aqui do governo e vou dar para você. Não é empréstimo, não é uma coisa que depois vai ter que me devolver nem nada. Eu vou te dar esse valor para que você invista e alavanque o seu negócio. E era um valor destinado a pequenos empresários. Então, era artesanato, era gente dando de feira, a galera do corre. Teve gente que comprou um monte de tênis para revender, teve galera, o pessoal da arte, teve gente da tecnologia. Então, foi muito legal essa experiência, porque a gente treinou, capacitou, colocou dinheiro na mão deles, acompanhou e viu o resultado. Então, isso foi muito legal, essa experiência, onde a gente descobriu muita coisa também, né? Um outro projeto depois desse, que foi o Cerrado Tech. Esse teve uma duração maior, foi uma duração de 6 meses, que também era uma escola de tecnologia. Por quê? Porque lá atrás, quando
comecei nessa demanda, né? Eu falei, velho, o que é que Planaltina precisa? Então, há 3 anos atrás, a Planaltina precisava de tecnologia, porque o mercado de tecnologia estava pipocando, na startup, estava todo no movimento e tudo. Nessa jornada, eu conheci o presidente da Associação Comercial aqui de Planaltina. E todo ano ele viaja. Todo ano ele viaja para um país diferente, para um retiro lá de empreendedores lá, onde eles vão para algumas faculdades. Ele já foi para o MIT, já foi para não sei na onde, em Israel. Só essas coisas grandes, né? E sempre que ele ia, eu fiquei 2 anos desse relacionamento de comunicação com ele. Toda vez que ele ia, ele me voltava com informação diferente. Por exemplo, quando a gente estava no movimento de startup aqui em Planaltina, ele foi para essas viagens, voltou, falou, John, a startup morreu lá fora. Ninguém nem fala mais de startup. E não é que não existe, é porque a essência mudou, a base, né? Vai mudando, né? Vai mudando. A gente estava seguindo o fluxo, evoluiu, agora não é. Eu falei, mano, o que é? É inteligência artificial. Foi massa, inteligência artificial. Começamos a trabalhar com inteligência artificial, porque prestava serviço de tecnologia e outras coisas, né? A gente começou a focar nisso aí. Passou outro ano, quando ele foi para lá de novo, voltou. Com falou, outra informação. Tudo mudou. Falei, cara. Esquece startup, esquece. As coisas acontecem lá de outro jeito. Aí eu perguntei o que é que está acontecendo lá. Ele falou, John, é IA. Só que não é mais o que a gente está achando que é para robozinho e não sei o quê. É para empreendedorismo e educação. Então, hoje as pessoas lá fora, elas estão focadas em inteligência artificial, dentro da tecnologia, dentro do empreendedorismo e dentro da educação. Por quê? Porque é isso que a nossa sociedade é. A nossa sociedade é uma sociedade produtora, empreendedora. Como eu falei, o antigo trabalhador proletário hoje ele é o empresário. Até o conceito de pejotização do negócio, né? Que eu boto o CNPJ lá, mas você trabalha igual um CLT normal, comum. Até mais, né? Porque o CLT dá 18 horas e vai embora. É verdade. Você fica até meia-noite, 1 hora da manhã, 2, 3, só acorda 3. Eu acordei 3 horas da manhã, tô ligado até agora. Olha aí. Entendeu? E a gente precisa dessas ferramentas para desenvolver a nossa particularidade, a nossa individualidade. Aí foi quando nasceu a ideia do Cerrado Digital também. Que eu parei e falei, mano, a gente já ensinou ali o conceito da startup. Então a gente deu subvenção lá, fizemos o curso lá também de web design, desenvolvimento de aplicativos, games, que foi muito legal. Eu até achei até interessante porque com certeza vocês visualizam isso. Cada projeto que a gente vive é um impacto diferente que você recebe. Às vezes você aprende muito mais do que quando você está ensinando. Então eu consegui conviver com algumas famílias de gente que às vezes ia para o projeto só para comer lá, para lanchar. Às vezes porque não tinha o que fazer em casa, mano, não tem casa, não tem televisão, não tem internet. Aqui eu estou intertida, eu estou acontecendo. Então muita coisa se desenvolve por causa disso. Senhorinhas, por exemplo, nesse outro projeto a gente mexeu muito com inclusão digital para idosos. Então a gente teve uma turma só para idosos. Que gracinha. E os senhorzinhos e senhorinhas iam lá. É aqueles que nunca faltam, né? Chegam no horário. Exatamente. E acha ruim. Não, chega mais cedo. Segue regras. Chega 5 minutos atrasado. Chega mais cedo, vão tarde, se conversa pra caramba. É uma galera dedicada, eles querem aprender de fato. Então foi uma experiência muito legal também. Porque você vai convivendo com crianças de 12 anos, que alguns estão lá porque querem, porque gostam do negócio, outros porque são obrigados. Não, minha mãe que mandou pra cá, eu tô aqui entediado. Aí você entende também um pouco da realidade daquilo ali. Você vê o jovem adolescente que tá lá fazendo o curso e que precisa de oportunidade. O moleque é esperto, o moleque é inteligente, o moleque tá ali correndo. Por que ele não consegue? Por que ele não alcança? Por que tá faltando? Aí, mais e mais você vai vendo que, mano, não é só você saber. É realmente você suar a camisa e mesmo quando você sua não dá certo. Mas aí você tem que fazer de novo, que é a jornada do empreendedor. Mudando a rota o tempo todo. Calcula a rota, muda a rota. E pouca gente sabe disso aí. Sobe, desce, sobe. Pouca gente tem esse entendimento de saber, mano, vai dar errado pra caramba. Vai dar certo, vai dar muito errado. A juventude hoje não sabe disso. E eles não sabem esperar, né? Eles são imediatistas, né? Frustram muito fácil e não têm essa habilidade de esperar. E uma das habilidades do empreendedorismo, do empreendedor, é a persistência, gente. Insistir ali o tempo todo. Eu falo isso para os meus alunos, gente, as coisas não acontecem da noite para o dia e nem por acaso, né? Às vezes, assim, tem que ter uma intencionalidade, tem que ter uma busca pelo conhecimento, tem que ter uma transformação e é o dia todo, o tempo todo. Né? O Waze, quando a gente erra o caminho, ele fica recalculando rota. Ai, ele não fala assim, não, calma aí, vou parar, digita novamente o endereço. Não vou mais te levar, não. Não vou, não, recalculando rota. Se você errar 3 vezes, você vai conseguir chegar mais para uma rota diferente. Lembrei da história que você contou.
Tem a história da criança que plantou, pai, eu quero plantar uma manga e tal. Meu filho, vamos lá que eu te ensino. Aí abriu a terra, botou o caroço lá da manga e ele ficou lá sentado. Mas o que foi, meu filho? Eu estou esperando a manga. Ixi! Meu filho, tem muitos anos ainda pela frente. Calma. Calma. Então, Jabuticaba, então, nem se fala, demora um século. Então pede piqui. Não, vou plantar o piqui. Aí 40 anos. Né? Vai ficar 40 anos esperando o piqui. Então, gente, a vida do empreendedor é dessa forma. Nós do terceiro setor, né? É verdade. Do ser humano em si, né? A vida humana. O terceiro setor, ele, talvez por falta de conhecimento, eu me lembro que em 2001 eu registrei a primeira ONG nossa do grupo aqui em Planaltina, que era a ONG Vida Viva. Eu fui no cartório, o cartório daqui não quis registrar, eu fui lá para Sobradinho, chegou lá o tabelião, chegou e me perguntou o que era a ONG. O que era ONG? Você levantou, né? Eu vou para outro cartório, não vou para esse aqui. O problema não era nem o nome da ONG, era saber que era ONG. O cara aqui não quis registrar. E lá em Sobradinho o cara foi até atencioso, tabelião. Aí, não, então eu expliquei para ele, ele falou, então tá. Aí foi lá, registrou ato, estatuto e começamos a nossa caminhada de registro em 2001, que até lá eu sempre trabalhava com as ONGs, que hoje é OSC, né? Com as ONGs dos outros, né? Então, assim, eu comecei minha vida no terceiro setor, eu tinha 16 para 17 anos, então, aí eu fui liderando grupos de teatro, grupo social, grupo disso, grupo daquilo, mas nunca tinha registrado. Aos meus 30 anos eu registrei a primeira, que foi a ONG Vida Viva, e ainda teve essa questão de perguntar o que era a ONG. Então, esse problema você às vezes enfrenta até mesmo dentro dos setores governamentais, de técnicos que já estão lá. Cada técnico imagina da sua forma. Tem técnico que às vezes fala bem assim, nossa, mas essa OSC quer remunerar esse tanto de gente? Não, nós não estamos aqui para dar emprego para a pessoa de OSC. Tem outro que fala assim, olha, se você não botar só profissional aqui, nós não vamos autorizar, não. Mas não é possível. Cada um pensa do jeito. Aí tem outro que fala assim, ó, você vai colocar aqui 40% de RH, 30% de serviço, mais 30% de materiais. Tem outro que fala bem assim, não, você vai botar 70% de RH. Tudo dentro do mesmo setor. No Distrito Federal, por exemplo, ninguém se comunica. Uma secretaria fala de um jeito, outra secretaria fala do outro. E no governo federal, piorou, porque um técnico fica com 6.000 projetos para poder analisar. Nossa. Olha que situação. E aí, dependendo da cabeça do camarada, ele muda seu projeto todinho. Eu falo já para o pessoal, meus técnicos que são contratados, eu falo, ó, manda o projeto preliminar. Não, manda o projeto preliminar. Eu sei o que eu estou falando. Porque eles vão mudar mesmo. O mesmo projeto eles mudam 3 vezes. O mesmo projeto que já recebeu recurso 2 vezes. Tem projeto na 4ª edição que eles mudam. Se você pegar o primeiro com 4, o cara já mudou. Porque os técnicos diferentes. Então, por isso, há a dificuldade. E as pessoas não têm a persistência e a resiliência. Porque, não deu certo, tem que continuar. Tem que continuar. Tem que buscar informação. Onde é que está tendo informação? Hoje, em Brasília, aqui é o POD Nova Terceiro Setor, que está dando informação sobre o terceiro setor. Anos atrás, a gente já fez, não sei se vocês veem o projeto Bate-Papo Terceiro Setor, que o Tito trabalha, mas ali eu estava por trás desse projeto o tempo inteiro de recursos, porque eu não gosto de aparecer muito aqui, eu estou aparecendo por causa da necessidade. Eu vou excluir o Hélio então, aqui, então, tirar ele daqui. Tira aqui da câmera. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento de que vai bater a cara na porta e continuar. Porque o terceiro setor, ele tem resolvido a vida de muita gente, profissionalmente falando. Não digo na questão social. Questão social você falou aí agora há pouco. Quantas instituições fazem o trabalho com recurso próprio e não vão buscar? Tem inúmeras. Em Brasília eu conheço, e dá até para perder as contas, de quantas que nunca pegou um centavo público. Aí vem pessoas que buscam recurso público e falam, olha, é fácil você buscar. A pessoa às vezes nem quer, porque ela vai bater com a cara na porta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí muitas delas existem na primeira. Né? Tem outros que desistem na 2ª, tem outros que desistem na 3ª, tem outros que desistem na 10ª, tem outros que desistem na 100ª. Aí eu te pergunto um negócio. O que hoje eu visualizo, tem muito instituto que consegue ter acesso e outros que não. Tu já rodou um Brasília inteirinha nisso aí.
Por que tu acha que alguns conseguem e outros não isso aí? É a resiliência. Porque, vou dizer um negócio para você. Essa questão, você deu exemplo agora há pouco. Eu bati em vários gabinetes. Você apresentou o projeto e vendeu. Que você disse que veio do seguro, né? Da iniciativa privada de vender seguro. Tem um cara melhor de papo do que seguro. Quem que vende então seguro? É o papo. O cara tem que buscar, convencer. Eu já participei de tanta sabatina em gabinete. Às vezes você senta, o cara acha que você está querendo botar o dinheiro no bolso. E o camarada já vem já te limando ali, né? E aí você tem que ter jeito para convencer. E você convence que o projeto é importante. Em 2019, nós criamos o Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal. Criamos um conselho em cada região administrativa. No primeiro ano, a gente convenceu mais de 10 milhões de reais de arrecadação no primeiro ano. Aí você fala, quanto você executou? Executei 2 projetos, 310 mil. Não foi culpa do gabinete, foi culpa da tramitação. Porque o terceiro setor, em 2019, ele não era visto como hoje. Hoje, todo parlamentar, meu amigo, quer destinar recursos para o terceiro setor, porque ele sabe que está alimentando a base dele. Você imagina um parlamentar que destina recursos para 10 OSCs que tem um trabalho com 1.000 pessoas cada um, ele já tem praticamente 10 mil votos garantidos. É assim que muitos parlamentares e deputados federais em Brasília eram eleitos. Eu vou dar um exemplo do Rodrigo Hollenberg. O Rodrigo Hollenberg não fazia campanha. Ele era eleito, toda vez que ele chegava lá, ele tinha 200, 300 OSCs que ele alimentava, 100 mil reais, 50 mil, 20 mil. Hoje, o técnico não quer rodar mais se não tiver acima de 300 mil reais. Não quero projeto de 300 mil, não. Não sei porquê e nem quero saber. Mas, assim, é complicado. E antigamente, não. Os caras rodavam projetos de 10 mil reais, de 20 mil reais. Hoje em dia, você vai falar em projeto de 20 mil reais, o cara vai rir de sua cara. Eles falam, não, isso não paga nem operação. Exatamente, entendeu? Então, assim, vai melhorando, vai qualificando. As OSCs vão entendendo que elas são capazes. Por que umas conseguem e outras não, como você perguntou? E aquilo fica na cabeça deles. Mas por que fulano conseguiu? Um projeto bom, né? Projetos bons, de resultado, de impacto. Brasília, nós somos aqui, ó. Eu acho que a gente já capacitou em Brasília mais de 500 OSCs. Nós já capacitamos mais de 500 OSCs. E dessas daí, eu acredito que a gente ajudou mais de 50% a buscar recursos. Nós temos aqui, não é fazendo política, mas assim, em Brasília tem a senadora Leila, que ela tinha, acho que 20 OSCs que ela ajudava. Era mais voltada ao esporte. Quando nós mostramos a importância do terceiro setor, você sabe quantas propostas tem do terceiro setor no gabinete dela? Eu fiquei sabendo esses dias, porque eles diminuíram minha emenda. Falei, mas por que você diminuiu a emenda? Falou assim, são mais de 800 OSCs que ela está atendendo. Entendeu o número? Ela percebeu que essa era a saída. E aí teve que diminuir minha emenda, mas para mim tudo bem, não tem problema. Eu entendo que a gente está atendendo mais OSCs do terceiro setor. Nós conseguimos isso. A gente conseguiu despertar e mostrar que a OSC é possível ela trabalhar, seja de esporte, seja da mulher, seja na questão da tecnologia digital, que vocês estão brilhantemente fazendo o trabalho. E, assim, é usar o que tiver de trabalho. Você pode ter certeza que parceria você encontra, seja na política, seja na iniciativa privada. Brasília ainda está bebezinha, talvez nem bebê, embrião ainda, na parte de leis de incentivo, porque você pode, a iniciativa privada pode colocar o seu recurso e deduzir no imposto de renda. É na parte de tecnologia, é na parte de esporte, é na parte de cultura, é na parte ambiental. Só que os empresários em Brasília ainda não acordaram para isso. Mas São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Rio Grande do Sul tem. Né? Eu estou dizendo para aqueles que quiserem aventurar nesses estados, pode levar proposta. Os empresários já sabem que vai deduzir ali em torno de 1% ou 2%, dependendo da lei, né, do Estado ali, para poder investir aquilo que ela ia pagar imposto, volta como responsabilidade socioambiental da instituição. São várias saídas que a gente encontra para poder ganhar muito dinheiro no terceiro setor. Por que os artistas, hoje, eles querem tudo fazer trabalho pelo terceiro setor? Nenhum artista quer mais entrar na iniciativa privada, fazer show para vender bilheteria, não. Agora é tudo terceiro setor. Já faz logo o contrato, já pega o CIP dele, que transforma em OCIP alguns deles, já pega já o contrato direto e vai, meu amigo.
livre até de imposto. Só pagam imposto pelos prestadores que vão trabalhar com eles. Eu tenho mais de 30 colaboradores que trabalham comigo. E aí alguns empresários me perguntam, como é que você consegue? Eu falo, olha, a lei está aí. A pessoa faz um MEI, ela vai dar nota fiscal, vai trabalhar. Né? Não precisa ser meu funcionário. Aí o outro vem, mas eu não tenho MEI. Tem as associações, inclusive nós vamos entrevistar também o Paulo da Conecta, que é uma associação que representa profissionais do terceiro setor. Então não tem desculpa. Né? Quem quer trabalhar tem até associações que representam. E quem for bom, consegue também ser indicado. Aí não está sendo indicado, é porque é boa. Aí ele fez não sei quantos projetos do terceiro setor, só comigo já perdeu as contas. Imagina os outros, né? Bom, vamos lá, que senão eu vou dar palestra. É para isso mesmo, né? O podcast é para isso mesmo. Mas eu vejo muito isso aí mesmo. Participei do bate-papo com o pessoal dos projetos, né? A Projetos era uma empresa de consultoria que trabalha para o terceiro setor nas OSs que eu fazia a relação, entendeu? Aí foi crescendo. O Tito hoje está a nível Brasil, né? Está mesmo. Está a nível Brasil. Eu achei muito legal ter conhecido, porque eu consegui visitar muito instituto também através desse projeto aí, algumas palestras pessoal. Tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era um projeto de visita eu até esqueci o nome. Como é que era o nome mesmo? Era bate-papo mesmo. Era bate-papo? Era que era visitando em loco as instituições, dando mentoria e tal. E eu percebi assim, né, dentro do meu aprendizado, dentro da minha vivência, porque se compara, óbvio, mas dentro da minha vivência eu percebi que o terceiro setor hoje, aqui dentro da cidade, e eu vou trazer até para a Planaltina, para poder inchar mais, ele é muito desorganizado. Sim. Parece que eles não têm um ponto de... É porque o povo não sabe ainda o que é. É obrigação nossa. É um pecado nossa. Isso aí, mano. É obrigação nossa mostrar. É verdade. É por isso que esse podcast Inova Terceiro Setor veio para mostrar. E aqui só tem profissional de primeira. E precisa transmitir conhecimento. E todo o processo, ele é demorado. Eu sou falar da minha área da educação. Educar um filho é trabalhoso. Aí hoje as pessoas não querem mais ter esse trabalho. Elas estão ocupadas demais para ter trabalho. Quem educa? O celular, o videogame, a televisão. Então, vai transferindo as responsabilidades, mas dá muito trabalho. O processo, a gente tem que vivenciar mais o processo, a persistência, não querem o procurar, o conhecer, o investigar. E aí as pessoas não querem, as pessoas querem pronto. Tudo mastigado. Eu dou aula para os meus alunos, gente, eu dou aula para o curso de manutenção e suporte em informática no Instituto, e eles fizeram um plano de negócio bonitinho, levei os meninos, os alunos lá na Biotic, vamos conhecer a empresa de tecnologia, e eles amaram. E eles tinham que fazer um plano de negócio voltado para uma empresa. Eles criaram uma empresa na área de tecnologia muito legal. 3 dos alunos, professora, a gente quer levar esse projeto para frente. A gente chegou lá na Biotic, conheceram, submeteram na plataforma para entrar, para ganhar, foram para o conhecimento, para mesa redonda, para investidores. E aí o cara falou assim, olha, seu projeto é bom, mas eu preciso de um pouco mais, né? E aí que eles foram entendendo e aprendendo, olha, professora, a gente vai ter oportunidade de estruturar melhor o projeto, ele quer começar a ver a empresa andando, para poder fazer os investimentos dele. Então, dá trabalho. Educar filho dá trabalho, fazer um empreendimento, fazer um projeto, dá trabalho. Materializar uma ideia, não ficar pescando assim tudo. Vai igual você fazer fez. Um filtro, né? Fazer um filtro e você fez. Você foi lá, você conheceu. Isso é persistência, isso é desenvolvimento de conhecimento, resiliência, porque não dá. Tem gente que só foca no resultado. Poxa, se eu fizer isso, eu vou atingir aquilo e ganhar tanto. Não, gente. O resultado, ele é uma consequência de tudo aquilo que você construiu. Eu tenho um aluno que eu acho... Ele foi aluno no semestre passado, ele falou assim, e aí, a gente se conhece e tal? E ele falou assim, não, professor, eu tenho 19 anos, moro com os meus pais, sou filho único. E eu sempre pergunto se eles trabalham, porque eu tenho alunos, como é um curso de subsequente, pós-ensino médio, eu tenho alunos com 30, com 40, com 18, 17 anos. Então, a gente tem... E eles falaram assim, não, professora, eu trabalho, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu vendo coisas pela internet. Então, porque eu foco muito isso com eles. O que vocês fazem? O empreendimento é uma vida. Não é a minha vida é meu negócio. Então, eu foco... Então, por enquanto, eu não estou pensando em trabalhar em CLT, eu faço meus horários, eu organizo. Um menino, gente, de 18 anos que mora com os pais. Eu falei, por enquanto você não paga aluguel, não paga água, luz. Não, mas eu ajudo, assim, com alguma coisinha e tal. Já vai...
né? E eu vou dando senso de responsabilidade. E já tem gente que, poxa vida, eu não sei fazer nada. Eu falei assim, gente, cata uma pedrinha que eu amo pedras. Quem quiser me dar pedra de presente, não precisa ser preciosa. Se for preciosa, eu aceito também. Uma brita. Pega uma brita, vai vender. Ó, gente, eu tô vendendo isso aqui para comprar uma garrafinha de água. Compra uma garrafa de água, vende a garrafa de água. Aí depois, com o dinheiro, ele compra mais duas. Sabe? As pessoas... a tecnologia é maravilhosa. A AI é fantástica, mas ela também é assustadora, porque mexe muito com a cabeça das pessoas, mexe muito com a parte tecnológica, e às vezes as pessoas ficam querendo que caia do céu, gente. Nada cai do céu. Olha o seu projeto, que legal. Olha quantas visitas ele teve que fazer. Ele teve que conhecer. Quantos nãos você levou? Quantos nãos. E você fez o que com esse não? Senta e chora? Não dá. Né? Não dá. Tem que agir, a gente tem que movimentar. Então, esse processo, essa persistência, o conhecimento conta muito, a pesquisa conta muito, a gente precisa estudar experimentos, experiências de outras pessoas, a conversa, o bate-papo, o vô. A minha mãe, ela faz pão a vida inteira para vender, que eu conheço a minha mãe, eu entendo. Ela trabalhou já de algumas coisas, mas ela ama fazer pão. Aí, em 2024, naquele inverno, o IF estava em greve, né? E aí eu fiquei em casa, todo mundo... Chegou um momento que a gente não pôde mais trabalhar, minha mãe... Peguei uns videozinhos, comecei, gente, aqui, ó, se dá amor aos pedaços, e vamos fazer um pãozinho. Minha mãe vendeu caldo, pão, empada, de 5 da tarde até 9 da noite, acabou, e ela ganhou R$600 de lucro em um dia, assim. E os meus alunos, poxa, professora, que legal, e como é que isso funciona? Mas eu quero ser amigo da sua mãe, me ensina. E eu falei assim, olha, tem que ter amor pelo que faz, tem que gostar de fazer pão. Querer fazer. E minha mãe não entende nada de tecnologia, de venda, disso. Aí ela quer colocar um preço. Não, mãe, a gente tem que calcular direitinho, porque senão você não vai ter lucro no seu pãozinho, você vai ficar gastando, trocando moeda, né? E assim, eu também já fiz pão, eu já dei aula, já trabalhei em ótica e no horário vago. A minha patroa queria que eu fosse professora do filho dela, então ela me liberava para ir na escola para dar algumas aulas naquela turma e uma outra que eu tinha, e no horário de almoço, e fazia pão e rosca à noite. E vendia. E os meus alunos, professora, como que você consegue dar aula, trabalhar numa ótica? Teve um tempinho que eu trabalhei em uma ótica. E ainda fazer pão para vender, e ainda cuidar de filho, de casa, são responsabilidades, são administração do tempo, é uma coisa importante. E ter tempo para cuidar da gente também, né? E assim a gente vai. Mas o que às vezes as pessoas não entendem são os processos, e eles são importantes. E a gente não pode queimar a etapa. E pouca gente sabe como é que funciona o processo também. Por exemplo, dentro desse jornadinho, eu comecei porque o pessoal não libera informação. Você pergunta para alguém que está dentro do negócio, dificilmente você consegue falar com alguém que vai te dar realmente o caminho disso aí, né? Então, uma coisa que eu entendo hoje, depois dessa jornada, é que realmente é um jogo, é um tabuleiro. A política hoje ela se diferencia pouco da iniciativa privada. Eu preciso saber vender, eu preciso saber negociar, eu tenho que ter bons relacionamentos. Eu acho que falta muito testes vocacionais para as pessoas. Hoje os jovens estão muito perdidos porque nem eles sabem o que eles querem, porque eles não se percebem, eles não sabem. Quem sou eu mesmo sumiu. O pessoal acha que isso é muita ideia de... Uma pergunta tão simples, quem sou eu? Qual é o meu propósito de vida? Minha filha, toda vez já está na terceira série, aí tem aquela parte de formatura, né? Eu quero ser... Aí ela fala toda vez, eu quero ser bombeira. Nada contra bombeiro, não, mas assim, quero ser bombeira. Aí tem algo relacionado ao bombeiro que passa na televisão, ela não quer assistir. Fala, mas... Você não quer ser bombeira? Tem que estar no né? Então, a questão do teste vocacional. As crianças, hoje, elas não sabem nem o que querem desde pequena. As pessoas não sabem. A escola tem que introduzir a vocação desde pequeno, porque os pais também. Eu, por mim, eu quero que meus filhos sejam jornalistas, porque eles vão aproveitar o atalho que eu fiz para eles. Eles vão sofrer menos e vão pegar o mercado pronto. E eu falo, às vezes, para minha esposa, mas... os meninos vão escolher a profissão. Fala, é melhor. Eu conheço muita gente que é advogado, os filhos tudo advogado, os filhos aproveitam até o escritório do pai. Né? Assim também com o médico. E o jornalista aproveita o mercado que o pai construiu. É melhor do que você tentar uma profissão que você nem conhece. Você está dizendo que quer ser, né? E quando chegar lá, se frustra. Eu, particularmente, só para terminar essa parte, meu pai me ensinou a ser independente. Aos 10 anos ele falou, vem cá, vou te ensinar uma profissão. O homem tem que ter uma profissão. E aos 10 anos eu aprendi uma profissão. Eu era chaveiro. Ele tinha um chaveiro lá no plano, na Asa Sul, e eu ganhava dinheiro. Eu com 10, 11 anos eu ganhava dinheiro.
Gente, comprava o lanche na escola e ainda pagava para as meninas. Playboy, era Playboy lá. Já tinha seu dinheirinho. Eu andava de roupa. Tinha um amigo meu, aos 14, 15 anos, tinha um amigo meu que tem ainda, é até o Décio, ele está aqui com a gente. O Décio trabalhava na Amapola, só vestia roupa chique. O Décio começou a ser um office boy. Aí os caras foram dando oportunidade para ele foi vendendo. Ele não podia nem vender, mas ele foi vendendo. E eu ia lá comprar roupa do Décio na Amapola. Era só roupa chique. Roupa de linho e tal, eu novinho. Novo. E era caro. A Amapola no Correio Nacional. Acabou, então, mexendo, não tem problema. Então, assim, a gente começa desde cedo. E depois, claro, isso me atrapalhou em tese. Porque quando eu tive meus 18 anos, eu passei num monte de concurso público, que naquela fase tinha muitos, né? Aí eu fui escolher um deles, escolhi e trabalhar lá nos Correios, que eu acho que eu me identificava mais com aquilo. Chegou lá, eu fui fazer revolução lá dentro, né? Aí tinha a Associação dos Correios, aí eu fui lá, não podia participar de nada, mas eu arrumei uma chapa, eu mesmo montei a chapa. Lá no estatuto estava dizendo que o presidente podia indicar o secretário. Você vê como é que é o negócio. O presidente podia indicar o secretário, eu falei, é eu mesmo. Então, eu falo diferente, transformador. Olha, revolucionário. Anarquista. Não. Tudo que vai contra o sistema. Não, é transformação, gente. Mas é isso, a gente tem que ter essa coisa desde cedo. A escola tem que começar a trabalhar a vocação. É logo na educação básica ali. Engraçado. Agora você já falou 2 vezes, eu percebo que você já sentiu essa dor no mercado. E eu e o Hélio, a gente pode falar, porque nós dois somos os mais experientes aqui, um pouquinho, né? E vocês são mais jovens. Eu, na minha época, não teve esse vocacional. Então, eu nunca fiz. Então, a Alessandra sempre foi. E eu sou professora desde criança. Eu comecei a dar aula aos 7 anos, antes de frequentar a escola. Tudo que eu dava aula para os filhos do vaqueiro. Aí eu queria uma sala de aula, que eu já tive contato com a escola. Eu fiz o prézinho e o primeiro ano com 8 anos de idade. Porque eu morava na roça, né? Morava na fazenda. E eu queria ensinar os colegas, os meus irmãos. Aí eu queria uma sala de aula grande, como a que eu tinha na escola. Eu pegava a manga, enfiava os palitos que a minha mãe descartava de palito de fósforo do fogão a lenha. E eu fazia os boizinhos lá e falava, agora vamos ensinar. Pegava um carvão e escrevia nas árvores, no chão, na areia, na terra. E ensinava as vogais e o alfabeto. Era o que eu sabia quando eu comecei a dar aula. Pitágoras, né? Escrevendo desse jeito. E eu não tive teste vocacional na minha adolescência, na minha juventude. Meu teste vocacional vai começar a trabalhar com 12 anos na casa dos outros. 12, 13 anos. Então, eu nunca soube. Eu fui fazer teste vocacional, eu já era formada em letras, já era pedagoga. E eu fazia assim, estou fazendo o teste vocacional, estou fazendo as pesquisas, respondendo as perguntas. Vai dar professora, né? Só dava atriz. Eu falei, que negócio é esse? Gente, mas eu dou aula vestida de jogador de futebol, consegui um uniforme para trabalhar crônica, consegui um uniforme do time da cidade onde eu morava, oficial. Eu já dei aula para a universidade vestida de palhaça, para o curso de licenciatura, mas tinha uma intenção. Era aquilo, eu pegava aquilo que eu sabia fazer, que eu gostava de fazer, e levava para a sala de aula. Tem que ser transformadora a sala de aula, tem que ser um processo dinâmico, né? Tem que ter uma intenção. E aí, quando os meus colegas me viram, eu já andei de Emília, vestida de moto, andando de moto na cidade, mesmo, né? Na época da pandemia, tinha fotinha, vestida de palhaça, fiz plaquinha. Assim que as lojas começaram, assim como as lojas voltaram a abrir, eu levava a plaquinha e falava assim, olha, eu vim trazer um pouquinho de alegria para vocês, né? Não podia abraçar todo mundo de máscara, e eu vestida de palhacinha, só levando um pouquinho de sorriso, mas é o que eu sabia fazer. Depois eu fui descobrir que eu tinha tendência vocacional para trabalhar, para ser artista, essas coisas, né? Mas eu sou educadora, e eu fiz da arte, sem saber, a minha profissão. E a gente vai indo, mas a gente não teve teste vocacional, os mais jovens têm. E a gente tem que levar isso. Olha, qual é o perfil, né? Alguns países lá fora, eles vão pegando, a China, acho que, se eu não me engano, faz isso, de pegar, ver onde a criança é boa, o adolescente é bom, e vai investindo naquilo que ele sabe fazer. Né? É claro que lá tem uma vertente, é diferente, mas a gente também pode fazer isso aqui. Mas hoje parece que, né, a educação ela vai um pouquinho mais lenta, está passando por transformações, tá solto, né? Mas a gente não pode deixar que o principal objetivo da educação é transformar. Né? Paulo Freire, José Carlos Ibânio, Demerval Saviani, eles vieram com essa roupagem de pegar o aluno, o estudante,
trazê-lo, entendê-lo dentro do processo histórico que ele vive e trazer para a sociedade para que ele possa transformar essa sociedade, transformando a vida dele. Aí é onde entra o terceiro setor, entra empreendedorismo, entra tudo isso que você, entra tudo que vocês fazem. E eu acho que esse raciocínio todo de construção tem que ser levado para dentro de um instituto. Sim. Eu visitei muitas roças que a galera que trabalhava não sabia o papel deles. Então, você via gente com perfil administrativo operacional querendo ocupar espaço comercial e vice-versa. Então, você vê um embate porque, às vezes, não tem gente para trabalhar, não tem ajuda ou a pessoa não tem visão das suas potencialidades. Aí ela quer mexer onde não é dela. Então, eu, por exemplo, eu não nasci para ser operacional. Não sou uma pessoa administrativa. Se me botar 30 minutos sentado no computador, eu vou me tremer, eu vou cair no chão morto, entediado, sofrendo. Pois eu não nasci para ficar atrás de mesa. Olha isso. Você tá doido, quer me Passa a matar. manhã toda na mesa. E é o que mais home tem. office desde 2011. Eu não consigo mais. E pouco, né? Eu não consigo mais. Eu trabalho a hora que eu quero. Claro que eu trabalho muito. Mas é do jeito que eu quero, é a hora que eu quero. Liberdade, né? Eu não me importa de morrer de trabalhar, contanto que eu seja eu mesmo trabalhando ali, né? E obedecendo até o próprio corpo humano, né? Porque tem gente que rende mais à noite, tem gente que... Eu já acordei 2 horas da manhã para trabalhar, 3 horas para fazer coisas, dormir mais cedo, eu gosto de, às vezes, dormir mais cedo. Já teve dias que eu tive que deitar às 6 horas da tarde, 6h30, que cheguei do trabalho, tomei um banho e dormi. 37 horas. Oi? Entendi. Mas o corpo, a gente vai obedecer. Delirando já, né? Hã? Delirando. 37 horas acordada, já tava Sim, zumbi. aí, como jornalista, e aí no outro dia a gente tinha gravação pela manhã com uma atriz, tinha que estar lá 3 e pouco da manhã. Tomando Guaraná E aí, em não, fiquei ligadaça, assim, 37 horas. Mas é isso que a gente estava falando aqui, né? Questão de vocação. Tem gente que quer trabalhar, igual eu tenho a prima, tá uma pontapé para entrar já nesse concurso, que ela quer trabalhar atrás do computador, no ar-condicionado, sentadinha. Terminou o horário dela, ela quer ir embora. Agora, a gente que tem esse espírito aventureiro, que tem o empreendedorismo na veia, não tem como falar, fica sentado aí atrás durante 8 horas. Não dá conta. Eu vou acabar contigo. Não sei se for no Você não vai podcast. render. No podcast você fica o dia inteiro em sua casa. conversando, né? Batendo papo aqui, trocando ideia. Chá, batendo papo e fácil demais. Vai. Dentro do terceiro setor, acho que é isso que está precisando mesmo. A galera identificar suas potencialidades, identificar seus papéis dentro do tabuleiro, saber como se movimentar nisso aí. Eu visitei muito instituto que não tinha essa visão. Quando eu falo muito dessa questão de vocação, é porque a galera está perdida. Eles não sabem quem eles são. E eu não digo só no sentido existencial, mas no sentido profissional. A galera tá levando o instituto há 10 anos e não sai do lugar. Mano, seu projeto é massa. Você alimenta uma comunidade, você entrega educação, você entrega tecnologia, você entrega informação. Por que você não consegue? Porque a pessoa está numa posição errada. John, como é que faz para resolver isso aí? Uma coisa que eu sempre questionava isso com o pessoal. Eu falava, mano, seu perfil não é esse aí. Arruma alguém que faz isso aí. Meu filho tem 10 anos. Desde pequenininho, porque eu sempre trabalhei muito, né? E um dia ele me perguntou, o que você trabalha? Aí lá vai eu. Vai lá. Aí eu, mano, como é que eu vou traduzir para uma criança de 7 anos o meu trampo aqui, né? Falei, Léo, eu vendo ideia. É isso que eu faço. Sempre vendi ideias. Não só no terceiro setor, mas na parte também do trabalho, né? Do empreendedorismo, porque eu sempre fui da área comercial dessa parte de vendas. Quando eu comecei a fazer essas captações, que eu vi o tanto que realmente o político e o empresarial é quase a mesma coisa. A lógica de comunicação e a lógica de desenho da jornada é quase a mesma coisa. Eu percebi isso. Falei, mano, tem muita gente que não consegue o resultado porque eles não sabem. É muito instituto que não tem informação, perece porque não tem informação, não tem iniciativa, é muito desistente, falta essa veia de resiliência, porque muita gente que tem a pegada social, eles começaram ali porque eles tinham uma paixão naquilo ali, eles estavam tentando resolver um problema, e aquilo cresceu tanto, mas não é mais da alçada deles, eles estão ali para resolver aquele problema, eles precisam achar alguém que consiga dar esse apoio. Eu não sou ninguém se eu não tivesse alguém operacional do meu lado. Eu tenho equipe, aí se não tivesse alguém financeiro e operacional para que eu viva tranquilo no comercial, na venda, eu estava lascado, porque eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta de fazer isso aí. E que bacana que você não quis abraçar o mundo sozinho. Porque tem muita gente que lida com projetos que é egoísta. Ah, o projeto é meu, não, eu consigo fazer isso, eu consigo... E aí o que faz? O que acontece, na verdade? O projeto fica parado. É só mais uma instituição. É só mais um projeto. E não pesquisa, não dá oportunidade. Não dá. Se você não é operacional, por que você não pode contratar uma pessoa para te ajudar?
Tem um filme que eu passo para os meus alunos e trabalho com eles, tanto em empreendedorismo quanto em qualidade de vida no trabalho, que é Um Senhor Estagiário. Não sei se vocês... Muito legal. Muito legal. top, Muito né? Muito A legal. Jus lá, trabalhando com sob medida e etc. massa. E, a princípio, ela... tudo para si, ela vai ter um problema, vai precisar procurar um senhor. Enfim, e eu trabalho em todas as áreas. Gente, tem que ter pesquisador, você tem que pesquisar, tem que estudar e tem que transformar e tem que buscar meios. Se você não consegue fazer, vamos ver. Mas, às vezes, a pessoa não dá abertura. Gente, eu já falei aqui mais de uma vez, a transformação, ela não acontece individual, ela vem... né, das nossas ideias, mas a gente tem que estender isso para a comunidade, isso para a sociedade. É um trabalho de formiguinha, mas isso tem que acontecer. E as pessoas não estão acostumadas a pesquisar, a aplicar. A BNCC ela tem uma competência, uma das 10 competências principais é desenvolver o pensamento científico, crítico e criativo sobre as coisas. Eu preciso aprender a criticar uma situação e a internalizar e a criar algo que possa ser sustentável, que possa ser aplicado na vida, no trabalho, em todas as áreas, né, que a gente atua. E eu te digo uma coisa, tu falou sobre anarquia aí, os escritores, né, Bakunin, Proudhon, eu não sei qual dos dois que foi, acho que foi Bakunin, não sei. Mas uma das metodologias que eles tinham, que a gente tem muito vínculo anarquista, de que é o tacar fogo em lixeira, foda-se o Estado, vou matar todo mundo, briga e tudo. E eu tento trazer sempre uma ideia que eu trago nessas palestras, comunicação e tudo, de uma nova anarquia. Qual é o conceito da anarquia? É uma sociedade sem a dependência do Estado. Eu não vou viver na dependência do Estado. O que é o terceiro setor hoje? Quando eu digo terceiro setor, os institutos que fazem mesmo ações são anárquicos, porque eles conseguem fazer, executar, viver, sobreviver através deles mesmos. Eles não precisam do Estado. O Estado hoje ele deveria ser uma ferramenta de apoio, não um fator decisivo. O dinheiro está lá, a gente tem um monte de grana para poder pegar, para poder utilizar, e ele devia ser alguém que, como se fosse um fundo mesmo, mano, eu vou lá submeter o projeto, vou fazer o negócio, vou seguir uma trajetória verdadeira para poder executar isso. Uma das ideias de Bakunin é o quê? A comunidade sustentável, se ela for dividida em pequenos grupos de realizações, a gente consegue manter uma sociedade, que é o que o Instituto faz hoje. Eu topei com institutos que entregavam alimento, brinquedos, comida, cursos e várias outras coisas, que viviam anarcos, livres do Estado, que eles nem querem. Falei, não quero nem deputado aqui não quero política aqui não, porque eles vão acabar queimando o meu projeto nisso aqui. Então, até nessa visão também de entender que, por exemplo, outro exemplo, né, que a Bíblia, por exemplo. A Bíblia ela fala muito antigamente sobre corte de cabelo, sobre vestimentas e essas coisas. Serve para agora? Depende. Depende de quem vai acreditar naquilo ali. Tem algumas igrejas que seguem aquilo ali. Mas a nossa realidade condiz com outra coisa. Na minha cultura, eu não posso pegar esse entendimento e aplicar ele 100%. Assim como também na cultura da política anarquista, ou seja, qual for, eu não posso aplicar a mesma ideia de 100 anos atrás. É outra, eu tenho que adaptar. E quando você para entender, já existe uma anarquia acontecendo. Não como a gente aprendeu nos livros. Você adapta a cultura, mas não o princípio. Exatamente, você mantém o conceito ali do negócio. Então, hoje eu tenho uma sociedade anárquica acontecendo, os institutos do terceiro setor são pessoas que vivem sem a dependência do Estado e que mesmo sem grana, a maioria deles, os sérios, eles vão continuar executando esse trabalho, porque eles estão presos não só à grana, não ao movimento, mas a paixões particulares, a vontades e iniciativas particulares. Igual eu falei, eu tenho meu propósito. Eu tenho um foco, estamos com o projeto Serra Digital, vamos ter outros e outros, seja através de projetos, seja através de outras ações. Vocês vão me ver no movimento sempre, porque não é uma coisa só pela grana, não é só pelo negócio, é pela revolução mesmo. E você falou uma coisa interessante, nós estamos chegando ao fim, né? Então, assim, eu faço o terceiro setor, eu executo. Se eu quisesse só ser consultor, seria só consultor. Mas o meu prazer é executar. Por quê? Porque eu quero estimular as pessoas presencialmente, eu quero conhecer, eu quero sentir, eu quero ver se tem um resultado realmente daquilo que a gente sonha. Eu tenho uma metodologia que é os 3 T's, que é a transferência de conhecimento, transformação social ou digital e transição de mercado. A pessoa pode transitar do mercado através do modelo de economia, seja economia criativa, colaborativa, circular, solidária, verde, né? São os modelos de base para a gente pegar e se transformar. E com isso, se manter economicamente falando, né?
Então, eu quero ver isso na prática, eu quero ver isso nos olhos. E todos os projetos que eu pego para executar, por isso que eu falei, só para terminar a minha parte, que eu não estou milionário porque eu não quero consultoria, eu quero executar. Que se eu tiver 100 instituições sendo consultor, eu vou ficar milionário. Mas eu só consigo administrar 5 projetos, porque eu não sou máquina, eu tenho que estar presente, eu tenho vida, tenho meu relacionamento com Deus, tenho meu relacionamento com a família, tenho meu relacionamento pessoal, tenho que cuidar da minha saúde, né? Então, a gente precisa fazer uma escala de valores, nível de prioridade, para a gente saber realmente em que ponto a gente está, a que ponto a gente quer chegar. Então, essa parte nossa é possível? Mas desde que a gente aumente o nosso network. Nós estamos aumentando o nosso network e vamos aumentar muito mais. Eu disse para os meninos que eu não participo de edital de 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque eu ainda não tenho equipe. Você fala, mas você tem uma das melhores equipes? Eu falei, sim, mas eu ainda não tenho equipe. Quando eu perceber que eu tenho equipe, eu vou lá, participo do edital, a gente ganha, maravilha. Aí o edital vai de 5 milhões, 10 milhões ao ano, né? A gente consegue fazer isso, nós temos histórico para isso. Mas, a princípio, o que eu quero é qualidade de vida, que eu acho que é o mais essencial. Não adianta a gente ganhar dinheiro, não ter essa relação pessoal, né? Esse toque, essa sinestesia, a empatia, sim. Né? Não adianta. Então é isso, acho que eu até deixei minha parte final já, né? Ale, agora faço as considerações. Não, o seu projeto é lindo, maravilhoso, parabéns. É assim mesmo. E você é muito jovem e tem uma cabeça muito aberta, né? E a gente fica feliz poder contribuir de alguma forma com esse crescimento, com esse progresso, né? Porque gera transformação, gente. E vocês vão falar assim, é a moça da transformação. E a gente tem que mobilizar a sociedade, né? As pessoas perecem por falta de conhecimento, mas a gente tem que, cada dia que a gente tiver oportunidade, fazendo a nossa parte e contribuir para esse progresso. Que ele está aí, ele está batendo as portas e está modificando a sociedade. Então, continue aí, parabéns, né, pelo seu projeto e um bom restante de dia para todos nós. Menos John Heine, agora é contigo. Faça suas considerações, deixa o Instagram pra gente, telefone. Gente, muito obrigado, primeiramente, né? Acho muito legal esse tipo de iniciativa. Eu acho que existem impactos a longo, curto e médio prazo. Esse aqui, não só a curto, mas a longo prazo também, porque gerar oportunidade, a gente poder estar aqui falando um pouquinho da jornada é muito legal. Parabéns para vocês por isso aí também. Tomara que se repita e continue. Continue trazendo aqui os projetos para Planaltina. Vamos centralizar aqui. No meu Instagram é John Heine. Vocês podem achar lá como John Heine _. Ver lá um pouquinho da jornada e as coisas que tem aí para a gente desenvolver aí também. E eu estou aqui à disposição. E eu vi que você falou que era poeta, né, também, que sabe declamar poesias. Eu gosto. Eu vou deixar um aqui, então, que é um poema que eu decorei, porque eu vi um livro de Mandela. E ele disse que esse poema ajudou muito ele enquanto ele estava preso, que se chama Invictus, o nome desse poema. Que é da seguinte forma. Da mais profunda noite que insiste a me envolver em breu, eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso exista, eu peço pela minha insubjugável alma. Nas garras do destino e seus estragos, nos tiros que a vida atira e acerta, eu trago minha cabeça em sangue, porém ereta. Além desse oceano de lamúria, apenas o horror das sombras no horizonte se dissipa, e o tempo, a consumir-se em fúria, não me amedronta, nem me martiriza. Por ser estreita a fenda eu não declino, por ser pesada a mão que o mundo espalma, porque eu sou o senhor e dono do meu destino, e eu sou o capitão de minha alma. Muito obrigado, gente, por hoje aí. Muito bem. Que lindo. Parabéns. A pessoa que fiquei aqui. Ficou gravado, né? Registrado, né? Registrado. Gente, a gente fica até sem palavras, né? Caramba. Mas olha, parabéns pelo seu projeto. Parabéns por você ser do jeitinho que você é, mas de forma revolucionária. Porque realmente eu consigo perceber isso, que você é uma pessoa diferenciada. Você não ficou ali na berlinda, você falou, caramba, eu quero conhecer mais. Eu sei que eu tenho potencial. O que eu preciso fazer? Eu vou lá, vou bater, vou falar, vou receber não, mas eu vou conseguir. Você foi curioso. E muitas pessoas não querem ser curiosas, não querem saber mais. Tem uma frase que eu uso muito do filósofo Kant. Na verdade, a frase não é dele, mas ele adotou essa frase para ele, que é sapere aude. Ouse ser sábio, ouse saber.
Então eu percebo que você tem essa frase muito internalizada em você, que é de ser ousado, de buscar, de conhecer, de ajudar, de transformar pessoas. Então, continue e não pare. E foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Que agradeço. Pessoal, fiquem ligadinhos, assista porque está sensacional. Vem para o terceiro setor porque eu tenho certeza que você também pode se tornar um revolucionário, assim como John Haine. Até logo.